Por essa razão, a mediunidade tem se tornado um fenômeno cada vez mais frequente nos nossos dias. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas. Vamos refletir sobre mediunidade. E a primeira coisa que nós devemos mencionar quando abordamos essa temática é que a mediunidade é um fenômeno que está presente no mundo de uma forma geral. Todas as expressões religiosas, em maior ou menor grau, trazem alguma expressão de mediunidade sob diferentes nomenclaturas. Isso não é importante, mas mesmo fora do contexto religioso, nós vamos encontrar também expressões do fenômeno mediúnico. Vamos entender então o que é mediunidade. Mediunidade é simplesmente uma faculdade do ser humano que permite o contato com o plano invisível, com o plano espiritual, com o plano maior da vida. Por isso, nós começamos a entender alguns detalhes que são importantes quando a gente aborda a temática da mediunidade. E o primeiro deles é que mediunidade não tem nada a ver com posição social, com estudo, com classe, com saúde, nada disso. A mediunidade está presente como uma faculdade humana. E como toda faculdade humana, ela é passível de ser utilizada para um aspecto positivo ou para um aspecto negativo. Como qualquer ferramenta que cai nas mãos de um ser humano, o ser humano pode dar um direcionamento adequado ou inadequado. E o mesmo se dá com a mediunidade. Agora, quando nós olhamos a atualidade, percebemos que vamos encontrar, tanto dentro dos contextos religiosos quanto sociais, se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, existem médiuns que inclusive trabalham dentro daquele país, isso acaba sendo não uma profissão regulamentada, mas muitas pessoas trabalham com isso. A gente vai encontrar pesquisas sendo feitas em universidades. Nós vamos encontrar a mediunidade avançando cada vez mais e sendo muito mais conhecida do que o que era antigamente. As pessoas podem estranhar um pouquinho essa afirmação, mas é porque quando a gente estuda sobre mediunidade no passado, normalmente a gente vai naqueles autores, naquelas ideias, naqueles personagens, naquelas pessoas que estavam ligados à mediunidade. Mas isso nem de longe era o comum das criaturas no passado, com tanta amplitude quanto a gente tem nos nossos dias. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós nunca tivemos tanta necessidade de espiritualidade. Aqui eu não estou me referindo somente a uma ou outra religião, todas elas têm a sua contribuição, todos os seus proponentes, todas as suas ideias podem trazer algo de positivo e nós devemos valorizá-las. Só que nós, quando falamos de espiritualidade, falamos em algo que permeia todas as religiões, ou pelo menos deveria permear, mas que não se restringe ao contexto religioso. E eu posso dizer de cadeira que pelos meus longos anos de experiência, eu já presenciei fenômenos mediúnicos dentro de igreja católica, evangélica, budista, nas religiões afro-brasileiras, dentro da doutrina espírita. Eu pude observar em todas as religiões e mesmo fora das religiões. Da mesma forma que a divindade nos conferiu a escola como campo de desenvolvimento da inteligência, a divindade também não nos privaria de algum elemento para o desenvolvimento, para o estudo, para o entendimento do que significa mediunidade. E nesse quesito, com respeito a todas as outras propostas religiosas, quando falamos de mediunidade especificamente, a doutrina espírita tem um papel, uma responsabilidade importante. Porque a doutrina espírita, ela nasce do fenômeno mediúnico e ela é o mais seguro ambiente para que a pessoa possa compreender o que é a mediunidade, para que ela possa estudá-la, para que ela entenda como a prática da mediunidade pode ser uma prática construtiva, adequada, efetiva, para que ela se previna de certos equívocos que podem prejudicá-la ou prejudicar outras pessoas.
a doutrina espírita tem um papel importante, aberto a todas as outras religiões. A pessoa não precisa se tornar espírita para entender os elementos com os quais a doutrina espírita pode ajudá-la a compreender a mediunidade. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são de religião católica, de religião evangélica, e quando tratam da questão de mediunidade, referenciam aquelas obras, sobretudo o Livro dos Médiuns, mas também nos domínios da mediunidade, outras obras espíritas que ajudam a entender esse fenômeno. A doutrina espírita tem esse papel e, nesse sentido, ela é aberta a todas as pessoas. A pessoa não precisa deixar de ser católica para entender o que a doutrina espírita tem a dizer sobre mediunidade. E aí ela pode voltar para o ambiente religioso dela, vivenciar aquilo com tranquilidade, com mais maturidade e com segurança. Então, pensemos sempre nisso. A misericórdia divina, diante da necessidade de espiritualidade do ser humano, nos ofereceu expressões mais vastas, mais frequentes de mediunidade. Mas nós precisamos, como todas as faculdades, como todas as possibilidades, educá-la de maneira a que ela possa servir aos seus propósitos. E dentro desse contexto, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é uma fonte segura. Se a gente quer aprender medicina, a gente não vai numa faculdade de medicina. Se a gente quer entender sobre mediunidade, nós devemos sim recorrer aos princípios, àquilo que foi proposto, ofertado pela doutrina espírita, para que possamos endereçar essa temática com segurança, com tranquilidade, sem misticismo e fazer com que essa importante ferramenta possa, de fato, cumprir o seu papel de ajudar a humanidade na busca da espiritualidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, e nos diz: assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Emmanuel intitula o seu comentário Médiuns de toda parte. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se, ao invés de frutos sazonados, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Estas considerações, tão ricas de oportunidades, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Os médiuns são legiões, funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir, desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é escolha de cada um. Uma importante página de Emmanuel que nos esclarece sobre mediunidade e sobre a necessidade de utilizá-la de maneira adequada. E o desafio para hoje? Então vamos lá.
Vamos aprofundar um pouquinho, porque se nós temos alguns pendores mediúnicos, algumas faculdades mediúnicas, vale para essas pessoas, mas vale para todos nós, que é como nós estamos utilizando as faculdades que temos em favor do bem. Pode ser a mediunidade, mas pode também ser a nossa capacidade de falar, de se expressar, todas elas são faculdades. E se a gente perceber que alguma coisa não está sendo bem utilizada, vamos recorrer a uma escola adequada. No campo da mediunidade, já nos referimos, o estudo da doutrina espírita pode ser de grande valia, mas em relação às outras faculdades, o mesmo raciocínio vale. Precisamos utilizar aquilo que nós temos de potenciais, de faculdades e habilidades em prol do bem, a fim de que o bem se estabeleça no mundo em favor do próximo e de nós mesmos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.